Vivo, diretamente, aliás, conseguiram ouvir tudo que eu falei até então? Na dúvida, eu repito. Estou ao vivo, aqui de São José dos Campos, interior do estado de São Paulo. Eu sou Elisa Weck, muito prazer, e eu que vou mediar o próximo debate aqui do evento. Esse é o terceiro painel do TV Morfoses que mais um ano está aqui no Brasil, já há algumas edições aqui em São José dos Campos, trazendo vários profissionais, especialmente da área acadêmica, para debater um pouquinho a respeito da televisão. Eu falo ao vivo pela TV Univap, no canal 8 da NET e canal 10 da Vivo, aqui pelo Brasil. Também falamos ao vivo pela Universidade de Guadalajara, no México, também canal Zoom da Colômbia e parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha. Você também pode acompanhar a gente através de um link pela internet, que vai aparecer aqui embaixo de mim, é isso mesmo? Um GC que já vai aparecer aqui para você saber qual é o endereço. Se você está acompanhando a gente pela televisão ou aqui pelo auditório da TV Univap, Universidade do Vale do Paraíba, você pode participar pelo Twitter, através da internet, fazendo alguma pergunta ou dando alguma sugestão, que é pela hashtag... Tcharam, qual que eu não tenho aqui? Qual que é a hashtag do evento? TV Morfoses, é claro, né? Qual outra seria? TV Morfoses, hashtag pelo Twitter. É só participar e mandar a sugestão aqui para a gente. Bom, antes de começar a debater, a gente tem que saber o que a gente vai debater, né? Então, veja aí qual que é o tema desse painel. O consumidor contemporâneo potencializa suas expressões, sendo capaz de avaliar uma marca, transmitir sua opinião, produzir e consumir conteúdos audiovisuais em qualquer local ou momento. Por essa nova forma de consumir é que veículos de televisão estão reconfigurando seus conteúdos para plataformas on-demand. O conceito espectador cai em desuso e ganha força o conceito de usuário que está no comando, controlando o que vai assistir e quando, ou seja, uma relação momentânea, constante, fragmentada e descentralizada com o meio. Esta será a temática do programa As Características do Novo Consumidor Audiovisual. Agora vocês vão conhecer, então, quem são os convidados que vão participar deste painel. Elisa Weck, aos 10 anos, começou a trabalhar na televisão. Passou por teatro, TV e cinema. Protagonizou novela, videoclipe e publicidades na TV. No terceiro ano do curso de jornalismo, entrou para a TV Vanguarda, afiliada à Rede Globo, como repórter e apresentadora. Em 2017, foi premiada com o troféu Mulher Imprensa, da revista Imprensa, como âncora de telejornal. Vânia Braz de Oliveira, graduada em Publicidade e Propaganda e Jornalismo pela Universidade do Vale do Paraíba, mestrado em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo e doutora pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente é professora titular da Universidade do Vale do Paraíba e coordenadora do curso de jornalismo. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em rádio e televisão, atuando principalmente nos seguintes temas: reportagem e documentário, mídia, consumo e redes sociais. Fabiano Porto, sócio-diretor da agência digital Tech Triad Brasil, jornalista especialista em gestão de comunicação em mídias sociais e em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, professor em marketing digital pela FAAP em cursos de pós-graduação, autor da mais recente pesquisa no Brasil sobre o comportamento de consumo do turista conectado às mídias digitais. Carla Caldas Ehrenberg, jornalista, doutora e mestre em comunicação social, especialista em jornalismo e segmentação editorial, docente dos cursos de jornalismo, publicidade, propaganda e rádio e TV e pós-graduação Lato Sensu em comunicação corporativa no campus Engenheiro Coelho e Hortolândia na Unasp, responsável pelo departamento de jornalismo e comunicação organizacional da RK28 Comunicação. Estão aí os nossos convidados, então, deste painel, que já estão aqui ao meu lado. Bem-vindos todos. Obrigada pela presença, para a gente começar a debater um pouquinho aqui. E a gente vai falar de televisão, e a televisão tem se transformado muito nos últimos anos, nas últimas décadas, tanto a maneira como ela é produzida, tanto a maneira como ela é vista, né? O público tem se transformado bastante. Então, a gente fica até sem saber o que tem que se transformar primeiro, quem está produzindo, ou é o público que está assistindo, que está se adaptando, ou eles é que estão esperando aí um novo produto que está vindo. Diante disso, vou fazer a primeira pergunta para a Vânia, professora aqui ao meu lado. A gente tem visto muito conteúdo feito de maneira personalizada, né? Isso você acha que é uma tendência, ou a televisão vai continuar sendo um produto de massa
que faz um produto para muita gente, para que milhões de pessoas possam assistir, ou não. Na verdade, agora a televisão está falando para unidade, para uma pessoa só. Boa tarde a todos. Eu acredito que nós temos esses dois caminhos. Vamos falar com nichos, com segmentos, mas também continuamos, como a gente viu no painel anterior, falando com a massa. A TV ela sempre vai existir, não vai acabar. Há, certamente, novos posicionamentos na produção de conteúdo, obedecendo novas características de formato. A gente tem que entender que o consumidor de hoje, e eu acho que todos aqui compartilham também dessa ideia, já que eu também os conheço há um bom tempo, a gente tem hoje um consumidor multidirecional. E esse consumidor, que não recebe mais como recebia antes o conteúdo, ele hoje tem que ser visto e pensado numa frase que a gente via em teorias, né, lá nos estudos de teoria da comunicação em seu início, lá a teoria de usos e gratificações. O que realmente, o que nós estamos fazendo com o meio? Então, acho que a gente precisa enxergar o que o consumidor está buscando. E hoje ele busca também o conteúdo massificado, mas também busca o conteúdo on demand, ou seja, tem lá o conteúdo para ele na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. O problema, como a gente também ouviu aqui, é saber como trabalhar esse conteúdo. Efetivamente, esse olhar do massivo para o pessoal, ele perdeu esse sentido. Agora a gente tem a produção de muitos para muitos. Então, essa produção de muitos para muitos, esse olhar de falar com, ao mesmo tempo que eu produzo, compartilho, principalmente nas redes sociais, eu também estou produzindo conteúdo audiovisual, seja para uma TV aberta ou para uma TV... Eu posso fazer isso. Hoje eu tenho essas possibilidades. Então, se eu também sou capaz de produzir conteúdo e compartilhar conteúdo, eu tenho que olhar e obedecer à necessidade desse consumidor que quer esse conteúdo segmentado. Agora, eu também tenho possibilidade, em um canal aberto, de tentar produzir e carregar, trazer, me apropriar de alguns conteúdos que são próprios dessa interação ou dessa conexão que a gente viu. Como que a gente vai conectar? É fazendo ao vivo? Então, a TV hoje é aberta, massiva, ela precisa do ao vivo. O consumidor hoje é imediatista. Ele quer experiência e quer o ali. Você acha que o segmentado, então, ele não precisa exatamente do ao vivo? Se o conteúdo disser aquilo que ele quer ouvir, ele pode buscar o conteúdo gravado ou pela internet, não precisa ser exatamente ao vivo. Sim, por isso a gente tem o On Demand hoje surgindo e crescendo. A gente tem, não faz muito tempo, se vocês quiserem, podem ir passando. Podem passar aí os slides, por favor, Ana. Aqui, a gente tem hoje... Walt Disney lançando e dizendo: estou produzindo e vou produzir também conteúdos como Netflix. Está aqui, vou abrir esse conteúdo. O mercado hoje me permite abrir. Ana, pode passar. Mais uma. Aí. Eu quero levar meu conteúdo mais cedo para a casa desse consumidor hoje. Eu não preciso necessariamente que ele vá ao cinema. Aí também a gente vai ter a briga do cinema, da indústria cinematográfica, que já é outra história. Você já colocou um outro cara aí no meio, né? O cinema. Então, assim, como eu posso produzir? Eu posso produzir conteúdo para aquele público que quer on demand, que quer assistir algo específico e falar com ele, e também posso produzir um conteúdo para aquele público que também queira ir para a sala de cinema. Deixa eu aproveitar e já colocar o Fabiano aqui na conversa. Fabiano, ouvindo isso que a Vânia está dizendo, que a gente tem aí os dois lados, né? A grande massa, o produto que é o conteúdo que é produzido para muita gente, e a gente também tem o personalizado. Afinal, o futuro da TV, vamos colocar assim, é um pouco difícil falar de futuro da TV, né? Mas esse jovem de agora que está consumindo esse conteúdo, ele vai se ligar mais no personalizado ou ele vai continuar se sentindo atraído por aquilo que é feito para todo mundo, para a grande massa? Legal. Bom, primeiro, boa noite, agradeço a oportunidade, o convite. Bom, primeiro o que a gente tem que ter em mente é que o nosso consumidor está empoderado com um supercomputador que seria 20 anos atrás, né? Esse supercomputador permite não apenas fazer gravações de vídeo em alta qualidade, como transmitir ao vivo, gravar 360, agora já estão saindo os celulares, né?
realidade virtual. Onde vamos chegar? Exato, né? Então a gente viu um lampejo aí da realidade aumentada interferindo na sociedade por meio de um game, né? Por sinal, a Vânia rememorou a questão do cinema. O cinema sempre foi o maior faturamento da indústria de entretenimento, foi superado pelos games, né? Pelo GTA, há alguns anos já. E isso fez com que se alterasse a questão da percepção do consumo. Então, hoje, a pessoa que consome o conteúdo, ele quer, de alguma maneira, participar daquilo, né? Então, a gente vê claramente que modelos de negócio como Netflix e modelos mais abertos, interativos, permitem que a própria pessoa personalize, né, a forma de consumo que ela vai ter. E eu acho interessante, até se puder avançar um pouquinho a apresentação, a gente pode avançar mais uma? Mais uma, pode ir. Até o momento, exatamente aí, né? Eu acho que daí para a gente dar tipo, um passinho para trás para entender o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente está vivendo num mundo onde empresas que não têm a propriedade do seu core estão alcançando a liderança global dos seus mercados, afetando economias tradicionais que nós temos visto. Isso se reflete completamente no consumo da TV, da comunicação. E o que isso significa, né? Uber, Facebook, Alibaba, Airbnb, essas empresas dominam hoje o seu segmento e não possuem uma estrutura própria, que é justamente o próximo slide, que é que a sociedade nova ela quer ter acesso, né? E não a posse. Então, quando as montadoras americanas descobriram atônitas lá alguns anos atrás que os jovens, quando completavam 18 anos, não queriam mais carro, né? Eles queriam viajar pelo mundo. E você vê hoje os carros sendo comprados de forma compartilhada, né? Câmera fotográfica sendo comprada de forma compartilhada e por aí vai. Então, como que a gente pode refletir isso para o conteúdo audiovisual das TVs? E aqui na região de São José dos Campos, a gente tem a Vanguarda, que é filiada à Rede Globo, inclusive você trabalha, né? Que fez uma iniciativa fantástica do aplicativo, né? Do repórter, que isso é uma tendência global, a pessoa participar, porque, afinal, ele tem um supercomputador nas mãos, né? Então essa reflexão, acho que é importante a gente ter, tanto como consumidor, como produtor, de que, se a gente não der capacidade de decisão, interação e personalização, ou seja, voz, né? Se a gente não der voz a quem nós estamos falando, a gente não vai conseguir ter uma real relação com esse público. Então, ele quer um produto personalizado para que ele possa também ter voz. Exatamente. De alguma maneira, ele tem que interagir com aquilo para se sentir pertencente àquela questão. E não é à toa que a gente vê programas de modelo de TVs utilizando a votação em tempo real, né, mídia social e tudo, para interferir no que acontece na TV ao vivo. Então, o que a Vânia falou é fantástico, porque a TV ao vivo é aquele momento que é ao vivo, né? Então, se cair alguma coisa, caiu, não tem o que fazer. Sim. Então, essa é a questão, acho que é interessante. É um perigo ao vivo, inclusive. Carla Caldas, a gente está falando sobre o consumidor, sobre a maneira como ele quer consumir esse produto, mas e a maneira de fazer o produto? Você acha que os programas de 1h30 vão continuar tendo 1h30? Ou a gente vai ter também uma adaptação aí de produtos mais curtos, como a gente já viu aí alguns fazendo sucesso, como 15 minutos na internet, ou os tais 5 minutos do YouTube. Você acha que esse tempo de produto vai se transformar também com o tempo, vai ficar cada vez mais enxuto? É possível deixar o telespectador tanto tempo na frente do mesmo produto? Primeiro, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite para participar do evento. E não tenho dúvida que, se a gente vive numa sociedade veloz, uma das características da pós-modernidade, onde todos nós, acessando a internet ou não, estamos inseridos, então precisa tudo ser mais rápido, porque a gente vive essa rapidez como algo inerente no nosso cotidiano. Então, por mais, se puder ir passando a apresentação conforme eu for falando, ajuda um pouquinho. Pode passar mais uma. Por mais que a gente tenha grande parcela da população brasileira não tendo acesso à internet, essa parcela que também não tem acesso, ela vive essa atmosfera da velocidade, porque isso faz parte do ar que a gente respira, né? Todo mundo tem a sensação que, nossa, agosto já acabou, né? Nossa, já estamos chegando no Natal, mesmo a gente acessando ou não. Então, essa velocidade precisa estar, sim, na cabeça de quem produz os conteúdos. Não tem como não ter. Pode passar mais uma, por favor. Pode passar mais uma. A maneira de acessar a internet está 63% nas nossas mãos. Então, o conteúdo, agora falando de quem acessa, está no nosso bolso.
né? A gente vai dormir e aquilo fica na nossa cama, piscando, né? A gente dorme com a internet ali. Então, o tempo inteiro, essa ansiedade da informação, como alguns autores já falam, está o tempo inteiro circulando. Então, não existe possibilidade da gente pensar em grandes formatos que obriguem as pessoas a ficarem horas no mesmo momento assistindo. A gente pode até ter produções longas, mas aí, pegando o que os colegas já falaram, que eu possa assistir no momento que eu tenho disponibilidade para ter aquele tempo de assistir coisas longas. A produção em que eu tenho que me encaixar numa programação já pré-determinada, ela precisa ser um pouco mais veloz, né? Clássico, a gente vê que o Faustão antes durava muito mais tempo do que ele dura hoje. Então, não tenho, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, precisa ser mais veloz. E precisa também trazer essa necessidade de customização, essa possibilidade de dar voz para o universo televisivo, sim. Passa para mim, por favor, mais um pouquinho. São dados da pesquisa do IAB do ano passado, né? 1 a cada 5 pessoas consomem conteúdo audiovisual no celular enquanto vêem TV. E 43% assistem vídeos superior a 5 minutos. Né? Passa mais uma, por favor. E o crescimento do VOD, né, que a gente tem de 2003 para 2016, é bem acentuado. Desculpe, o que é VOD? Você pode explicar? VOD é vídeo on demand. É aquele vídeo que a gente assiste a hora que a gente quer. Né? Então, eu não preciso mais ficar presa em casa, esperando o momento para saber quem matou o Odete Roitman. Eu posso ver isso depois nas redes, eu posso ver isso no meu celular, eu não preciso mais me prender a horários pré-determinados, porque a minha vida não permite mais isso. A minha vida, como já foi falado aqui, né, no primeiro painel, eu vou agregando coisas, eu não vou escolhendo coisas. Então, ao agregar, eu tenho uma disponibilidade de tempo muito menor, então eu tenho que customizar o meu tempo. E, ao fazer isso, eu também quero customizar aquilo que eu vou consumir do ponto de vista informacional ou de entretenimento. Você falou de multitelas, né? Ali a segunda opção da pesquisa, em que a pessoa está tanto no computador ou no celular, vendo a televisão, você tem multitelas, o que significa que você também tem um público multidistraído, né? Com então, certeza. O produto tem que ser realmente muito bom para fazer essa pessoa ficar conectada. Relevância, eu acho que é uma palavra super importante, o que não significa qualidade. Às vezes a gente confunde relevância com qualidade. Porque a qualidade ou relevância varia de pessoa para pessoa. Muito subjetivo qualidade para isso. mim pode não ser para outra, é isso? Exatamente, exatamente. O fato de ser relevante é algo que interesse para aquela pessoa, o que não significa que aquilo é bom de um ponto de vista social, intelectualizado, seja o que for. Então, eu tenho que saber o que o meu consumidor quer para oferecer aquilo que é necessário para a vida dele. E aí, assim, o universo das pesquisas tem que nos ajudar muito. E a internet é um lugar super rico em métricas, e aí a gente tem que ser inteligente para colocar pensamento e reflexão naqueles números que estão ali disponíveis. Quanta informação, né? Justamente partindo disso, até, Vânia, às vezes a gente vê assim, um vídeo no YouTube, vamos supor, que fala sobre o parafuso da câmera Z7, D59, não sei, e que tem 100 mil visualizações. Você pega, às vezes, uns vídeos que você pensa, nossa, quem assiste isso? Muita gente assiste isso, porque realmente é o conteúdo feito de maneira personalizada para as pessoas, né? Então, indo do que você falou, a gente realmente chega no personalizado mesmo. A pessoa ela quer ver o produto específico para ela, né? Além de ver o conteúdo específico, ela quer essa conexão. Ela quer participar de alguma forma. Ela quer que os outros saibam que ela está sendo vista, né? Também, mas além de ser vista, ela precisa de alguma forma dialogar com esse meio. Ela não suporta mais, vamos colocar essa palavrinha aí, não sei se seria melhor, mas ela não suporta mais ficar ali solitária. Ela precisa compartilhar, ela precisa literalmente dialogar com o meio. O meio precisa ver que ela existe e que ela tem voz, e que ela precisa desse diálogo, ela precisa dessa conversação. Então, o que a gente observa agora, por exemplo, a Rede Globo, que é uma das maiores emissoras do país, o maior grupo, eles fazem o seguinte, eles começaram agora a disponibilizar seus conteúdos também em outras plataformas antes da TV. E mais, eles começaram a disponibilizar e observar o retorno dessa disponibilização, não com relação à audiência especificamente, mas o que é comentado, quais são as frases ali,
quais são as palavras ditas por esse consumidor. Ou seja, a gente precisa entender como ele também está dialogando para dialogar com ele. Seja via internet, seja realmente produzindo um outro conteúdo, se apropriando da fala desse consumidor, porque ele está ali e eu tenho que ouvi-lo e eu tenho que dar uma resposta para ele. E essa resposta pode ser com outro conteúdo dentro da programação, ou pode ser literalmente uma resposta ali direta nas redes sociais. Eu vou e converso com esse cara. Uma interação eu real. Eu converso com ele, exatamente. Sem ter ainda que esperar, como a gente viu no início das redes, às vezes mais de 24 horas para conversar com esse indivíduo. Não. 24 horas é tempo demais para esse consumidor. Então, eu preciso estar ali, em real time, falando com ele. E ainda tem, não só, se a gente for pensar no caráter de informação, não só emissoras ou a própria TV, a gente ainda tem essa dificuldade de tentar falar com ele ali, em tempo real. Não só marcas, mas também a própria emissora, a própria TV. A gente ainda não consegue, de certa forma, dialogar efetivamente com esse consumidor. Até porque não consegue falar com todo mundo como se gostaria. Como se gostaria, claro. A não ser que o produto seja mais específico para menos pessoas, aí você consegue conversar mais com eles. Exatamente. E aí que está o aumento desse consumo ou dessa informação, dessa produção de nichos. Porque daí você consegue realmente acertar ali lá no alvo. Pegar efetivamente quem é, o que ele quer, entender profundamente esse consumidor para que você consiga dialogar. Então, a partir do momento que você tem um diálogo, que você tem uma interação realmente com ele, aí você consegue certamente ter uma produção de conteúdo melhor para esse público. Mas aí também a gente tem que entender que é uma produção de conteúdo obedecendo às capacidades técnicas, como a gente também já ouviu anteriormente. Nem tudo que a gente quer nesse momento a gente consegue tecnicamente na TV fazer. Então, como a gente consegue interagir com esse indivíduo? Como a gente consegue dialogar com esse consumidor audiovisual? Num canal aberto, por exemplo. Então, aí a gente tem que tentar entender como fazer isso. E a Globo começou a fazer isso, por exemplo, através do Globoplay. Então, a gente tenta esse consumidor que está lá, que é massivo, porque ele está assistindo o programa que vai, sei lá, ao ar às 20 horas, e esse consumidor, a gente está conseguindo, nesse momento, um diálogo com ele. Então, ela já começa a buscar alternativas, que é isso que eu acho que a TV tem que fazer. É começar a entender esse consumidor e buscar alternativas, porque ele não é um consumidor passivo. Ele já foi há muito tempo. Deixa eu aproveitar, então, já que a gente está falando de interação, só para lembrar, você pode participar pelo Twitter, só colocar a hashtag TVMorfoses. Se quiser mandar a sua opinião, quem sabe alguma pergunta, se a gente conseguir exibir aqui em tempo, enquanto nós estivermos conversando, e dentro do possível que aparecer aqui, alguém me dá um toquezinho e eu leio o recado que tiver chegado para a gente. Fabiano, diante do que foi dito aqui, você já quer colocar alguma coisa, mais algum assunto? Legal. Durante a fala da Vânia, eu fui vendo vários exemplos, né, na cabeça de tecnologias que estão se aplicando para tentar maximizar esse retorno, né? Porque é muito grande o volume de pessoas querendo interagir. E aí, se elas não são ouvidas, então, hein? Elas exato. ficam indignadas na internet, né? Exato. Então, a gente vê iniciativas de bancos, de sistemas governamentais, um poupa-tempo, todos indo para a área de chatbots, né? Que são os robôs de atendimento e os robôs com linguagem cognitiva. Então, os robôs eles têm módulos de autoaprendizagem que permitem ir melhorando a sua linguagem, até o uso de gírias. Então, isso daí é muito interessante, né? Então, essa questão de você conseguir, com a tecnologia, dar vazão aos anseios das pessoas, eu acho que isso é um grande aliado. E uma outra coisa que a TV pode começar a utilizar mais, eu acho que ainda é subutilizado, acredito que a Globo, com esse projeto, possa customizar mais a questão dos metadados, né? O universo aí de Big Data, os usos dos padrões, então você consegue gerar, através das palavras que as pessoas falam, um sentimento que ela tem com o programa. Então, pelo neuromarketing, você consegue saber aonde que a pessoa entrou mais em êxtase, aonde que ela ficou mais baixa, então, isso vai ajudando os produtores de TV a se modernizarem suas práticas também. E teve um programa de TV aqui que fez um programa global, que é o MasterChef, né, que tem em vários lugares do mundo,
E eles têm uma interação muito bacana com as mídias sociais, assim, e você realmente assistindo, você sente que há uma troca ali, o que acontece, de repente vem um comentário, mesmo sendo muitas vezes um programa editado, né, eles colocam a interação ao vivo. Então, assim, olha que interessante, o programa editado com interação ao vivo para aparecer, e eles fizeram uma coisa que foi dar o resultado, né, do vencedor antes pelo Twitter. Então, e a mulher ao vivo na TV falando, olha, então você que está na internet já sabe o resultado. E as pessoas vendo que as outras já sabem, mas ainda ele não sabe. Então, olha que interessante. Mas isso você acha a troco de quê? Por que dar o resultado para uns? Então, eu acho que foi um teste, né, que eles fizeram para justamente validar esse comportamento de querer antes, né, como a Globo está fazendo, dando conteúdo antes para as pessoas pelas ferramentas digitais. E inverte um pouco a questão, né? O consumidor de TV não é mais o maior privilegiado. Olha que interessante isso, né? O consumidor de TV online é o maior privilegiado. Então, nesse caso, foi claramente, você assiste a temporada inteira para aquele momento de saber o vencedor, e aí ela olha para você na câmera e fala, você já sabe na internet, e você que está ali sentado na sua casa não sabe ainda. Então, olha que interessante, né? Isso é... Mas isso significa também que quem está produzindo conteúdo sabe exatamente quem é o público dele. Ou seja, eles confiaram, então, que esse público da internet é bastante participativo no programa, por isso que fizeram isso, sim, né? Sim, sim. Você chega um contador, eles têm contadores de tweets, chega a 1 milhão de tweets no programa. Então, chega a trend topics, entre os assuntos mais comentados do mundo, o negócio é incrível. Então, eles nicharam a atuação e conseguiram, com isso, trazer uma boa representatividade nas redes, né? A força hoje desse programa é muito das redes. O pessoal quer tudo antes, que pessoal mais ansioso, né? Como a gente está ficando ansioso, né? Até complementando, por uma questão tecnológica, muitas pessoas que não conseguem assistir ao programa pelo celular acompanham pelo Twitter, porque os comentários são tão intensos que você consegue acompanhar as provas, acompanhar tudo o que está acontecendo pelo Twitter. Então, muitas pessoas assistem, entre aspas, MasterChef pelo Twitter. Isso é extremamente absurdo de se pensar, né? Um conteúdo audiovisual que é assistido pelo Twitter sem imagem. É maluco, né? E isso acontece, e tem que saber lidar com isso. Seguindo aqui, tanta informação, né, que a gente fica querendo debater sempre um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui também um pouquinho na minha cola. Tem um detalhe interessante aqui. A gente está falando sobre tendências e o que será que vai ser. O que a gente não pode, então, ignorar nesse novo consumidor? Porque muito quer se criar e ser criativo, mas o que não dá para ignorar na hora de fazer produto para esse público? Eu penso que conhecer as pessoas é mais do que fundamental. Uma pesquisa grande? Sim, pesquisa, então? Eu acredito que é fundamental. E antes a gente falava em pesquisa, agora a gente fala com outros nomes, né? Vamos usar os metadados, Big Data. Gente, é pesquisa. Não adianta, não existe mais, nunca existiu, né? Mas vamos pensar que não existe mais a aceitação daquele conceito da massa. A massa é quantidade de pessoas, mas essa quantidade de pessoas tem características muito particulares. É muito difícil você conseguir falar com um grande número de pessoas atingindo nas suas particularidades. Sim, mas cada vez mais tem que se buscar. É a grande busca. Então, as pessoas querem, de uma maneira geral, colaboração, as pessoas querem ser ouvidas. Então, dentro dessa necessidade de homogeneizar, por uma questão de negócios, vamos procurar o que a maioria quer. Customização, segmentação, possibilidade de interação, todos os ãos aí, né? Então, isso é uma coisa extremamente fácil de identificar. Depois desse passo, com essa riqueza de dados que o universo digital conectado oferece, vamos aprofundar um pouquinho mais para chegar na qualidade de conteúdo ou na relevância de conteúdo que aquelas pessoas querem. Então, penso eu que conhecimento e não mais só informação é fundamental. Não adianta eu saber alguma coisa, eu preciso conhecer em profundidade o meu público, as minhas capacidades técnicas, a sociedade em que eu estou inserido para poder produzir conteúdo para essas pessoas. Porque ficar naquele limiar superficial não cabe mais numa sociedade que tem tanta profundidade de dados e informação. Eu acho interessante, até pegando o gancho dessa questão que você falou de conhecer a audiência, saiu há alguns meses na publicação da Harvard, né, Harvard Business Review,
a questão assim, o que deu errado, né? Era bem provocativa a capa, né? O que deu errado? As maiores marcas investiram bilhões em marketing para produzir conteúdo e se aproximar do seu público. E o seu Zé, o seu João, youtuber, no fim do quarto dele, consegue ali criar milhões de seguidores simples, e ter interação. Então, assim, aonde está o sucesso? Está na mega produção ou está na intensa personalização? E outra coisa interessante que eles levantaram, quando há uma marca produzindo um conteúdo, o consumidor já sabe que ele vai ser alvo de venda, que ele vai ter interesse comercial. Então, o próprio consumidor, ele vê aquilo de forma ressabiada. Ele fala, nossa, aquele conteúdo que ele está produzindo, em algum momento ele vai encaixar uma venda ali para mim. Então, e o youtuber não, né? O youtuber, às vezes, é a história de vida da pessoa. Fala, nossa, sei lá, eu perdi peso a vida inteira, agora eu vou fazer aqui contando como que é meu dia. E daí as pessoas que se identificam começam a vir. Então, assim, é fantástico você ver o que está acontecendo com o universo youtubers, né? Os jovens aí fazendo vídeos. É lógico, você tem uns excessos, mas, em geral, isso é fantástico, porque representa as pessoas como produtoras de conteúdo audiovisual e atuantes e relevantes, e batendo de frente com grandes corporações, né? Isso é muito interessante. Eles querem mais os especialistas, né? A vivência. Parece que aquilo que parece ser de verdade não tem mais agradado tanto. Eles não querem que pareça ser, eles querem que a pessoa seja de verdade, não querem exatamente aquele que entende. Ele quer o cara que vive aquele assunto, né? Não é à toa que o YouTube está aí bombando. Eles querem a experiência. Eles querem algo real. E quando a gente fala que eles querem a experiência e que eles querem algo real, a gente vai lembrar de uma outra coisa. Como a gente falou que eles não são mais passivos, eles são ativos, eles querem a vivência. E essa vivência é de extrema importância na rede. Na rede, o que eu digo é quando a gente fala de pensar nesse compartilhar, nesse interagir, nesse processo de conversação desse novo consumidor. Então, eles querem a experiência, porque o tangível já foi a era. Agora, a gente está no intangível, nos sentimentos. O que a gente ganha com aquilo? Não ganha da posse, né? Não é um consumidor de posses, mas o que a gente tem de sentimento, o que a gente agrega ao consumir aquele programa, ao assistir aquela emissora, o que a gente está tendo aí de experiência, o que a gente está levando com a gente. Então, esse consumidor, além dele compartilhar, dele criar, dele passar por esse processo de interação, ele também precisa desse processo de experiência. Então, o experiencial desse público é algo também que está em alta. Então, a gente não pode deixar de lado desse consumidor ou anular a característica dele como um ser que precisa dessas experiências intangíveis. Porque é fruto dessas experiências, desses sentimentos, do resultado dessas experiências, que ele vai continuar assistindo aquele programa. Por quê? Porque ele não quer ficar ali 20 minutos, 30 minutos, só recebendo aquele conteúdo, não necessariamente interagindo com aquilo, mas sem ter passado por um processo de reconhecimento com aquele, ou com aquele personagem, ou com aquele repórter que vivenciou alguma coisa ali ao vivo. Já passei por isso, já fiz isso. Ou seja, esse processo da experiência e do real é muito próprio desse consumidor contemporâneo. Então, a TV, ela precisa, não só com ao vivo, mas com algum tipo de produção de conteúdo que traga essa experiência, que ele possa sentir algo real. Mas se está tão exigente, tão cheio de desejos, se o público está querendo tanto fazer parte, participar, como é que a televisão de massa vai sobreviver com isso, Fabiano? Dá a resposta para a gente, Fabiano. Essa daí é a resposta de $1 milhão. Né? Olha, eu acho que inovação tecnológica, novas formas, novos formatos, novos modelos. Eu acho que sair daquele formato padrão, igual a gente comentou, né? Aquela coisa de 1 hora, 1h30, aquela coisa, né? E talvez, por que não, uma releitura do horário publicitário. Né? Porque, meu Deus, essa coisa da publicidade interruptiva já passou, né? Passou o tempo disso. Então, assim, é uma coisa que ainda
o modelo de negócio ainda funciona. Agora você vê o Facebook, você está assistindo o vídeo, aí no meio do vídeo, o YouTube também tinha feito isso, mas no meio do vídeo ele para e fala, olha, o anúncio vai começar. Nossa, aquilo lá dá vontade de... Né? Então... Desculpe a deselegância até de interrompê-lo, porque na televisão a gente ainda sabe que entrou comercial, você vai ter comercial, e quando voltar o conteúdo, é o conteúdo. Agora o YouTube está com essa. Você põe numa playlist e quando você acha que vai começar a próxima música, vem atenção, vem uma publicidade. Isso também incomoda muito, né? Porque a pessoa não quer ser interrompida. E esse é efeito Fox, né? O hollywoodianos aí que criaram essa questão nos filmes, né? Então na hora e agora você vai comercial. E aí aquela filosofia do tipo, estou priorizando o lado comercial e não a experiência do usuário. Porque se eu encerrar o programa naquela hora que é importante, o cara vai ficar e vai ver o comercial, porque ele quer voltar a ver. Se eu paro numa hora de desfecho tranquilo ali, aí o cara pode sair e ir embora. Então, assim, é uma inversão do que o consumidor quer hoje. Então, a gente ainda vê isso na TV comum, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito que vai mudar, com certeza. Porque a gente não tem mais essas produções publicitárias, não deveria ter com caráter de imposição. Se eu não quiser assistir aquela produção publicitária, eu não preciso. Então, o consumidor on demand, ele enxerga dessa forma. E ele enxerga isso até não só nos formatos de produção, nas séries, né, que a gente tem Netflix, a gente tem as séries, então tem um tempinho lá para entrar, fica contando o tempo para entrar o próximo episódio. Ou seja, eu não tenho nenhuma peça publicitária ali. Eu sei que daqui 8 segundos, 9 segundos, eu vou entrar com uma programação que é uma continuidade daquele programa que eu estava assistindo. Então, eu não tenho essa intromissão, como a gente tem ainda hoje na TV aberta, por exemplo, ou mesmo no canal fechado. Dependendo do canal, a gente ainda tem essas peças publicitárias de intromissão. Aí a gente pode entrar, né, pode ser tema para o TV Morfoses do ano que vem, um outro debate que é a relação das produções publicitárias dentro hoje das emissoras de TV, que é também uma produção que precisa e vai se reestruturar. Mas quando você fala publicidade de intromissão, é o quê? O intervalo comercial normal ou a publicidade que vem no meio de um programa? Só um instantinho, já falo com você, escuta aqui, sabe? O pessoal faz assim. As duas coisas. Primeiro, eu sou obrigada a assistir aquele programa e dentro daquele break comercial eu tenho aquela série de produtos sendo veiculados. Então, eu sou obrigada a esperar passar toda aquela produção comercial para assistir a próxima parte, ou o próximo bloco. Né? Ou então, quando eu estou no YouTube ou em outros... Entrei lá, tá lá, se eu quero pular anúncio. Eu quero pular o anúncio, mas eu ainda tenho que esperar quantos segundos? 6 segundos. Tá lá, esperando. Só 6 segundos já parece uma eternidade, já parece, né? uma Como eternidade. A gente está imediatista, que coisa imediatista, absurda, extremamente, né? Imediatista. Então, a gente... Peça publicitária, tudo bem, já teve um momento, realmente, da peça de... Lá, agora é uma intromissão, agora realmente esse consumidor, ele também pode escolher a publicidade que ele quer receber. E a gente observa isso no próprio Facebook, quando a gente abre. Quais tipos de produtos? Se uma hora antes eu vi X coisas, na hora que eu abro o próximo post ali, vai ter X coisas relacionadas ao que eu gostaria de ver, ou gostaria de consumir. Publicitária. Eles sabem, eu falo isso para os alunos, eles sabem muito mais sobre nós do que nós mesmos. Porque eles nos conhecem muito bem, então eles vão colocando cada coisinha que a gente quer ali. Então, eles conhecem o nosso dia a dia, eles sabem exatamente por onde a gente circulou na rede. Então, esse processo de intromissão é muito... Não sei quem aqui, né, de repente, lembra, década de 80, por exemplo, você estava lá no rádio ouvindo uma música e você ia lá no gravador REC querendo gravar a música e estava lá 15, 20 segundos da música e entrava o locutor. Aí você fala, caramba, estragou minha música. Mas é algo muito parecido com o que tem hoje. Né? Então, a gente está assistindo... Peraí, mas eu vou ter que esperar X segundos ainda para depois pular o anúncio? Né? Como assim? Então, esse processo de publicidade de intromissão, ela também, eu acho que começa-se a ter os dias contados. E você acha, Carla, que esse consumidor quer deixar... Aliás, desculpe, a gente tem aqui uma interação... Kaique Elias. Em uma sociedade fragmentada, a audiência tende a ser cada vez mais segmentada, também restringindo cada vez mais o público? E aí, o que você diz? Eu acredito não restringindo. Eu acho que restringir, eu acho que não seria a palavra
Eu acho que é mais forte. Eu acho que parece que está fazendo uma panela. Eu acho que não é restringir, é identificar realmente. É buscar esse nicho, é literalmente segmentar, é identificar o público consumidor. Eu não estou restringindo, eu estou literalmente selecionando quem gosta daquilo e quem não gosta. Quem gosta vai estar ali segmentado e assistindo aquela produção. Você concorda, Carla? Eu acho que não tem como você não segmentar. Mas a segmentação parece um paradoxo, né? A segmentação, ela é, de certa forma, excludente, mas isso não significa que você vai ficar fora sem outra opção. Você vai ficar fora deste modelinho, deste programa, mas você tem a opção diferente de assistir algo que vai te dar mais prazer, que vai te trazer mais interesse. Enquanto estávamos conversando, fiquei pensando, né? Existe espaço para conteúdos também um pouco mais demorados, desde que seja para público específico. É como quando a gente está na internet. Então, eu tenho aquele jornalismo bem curto, com as notícias de 3 parágrafos, mas eu também tenho espaço para notícias mais aprofundadas, mais contextualizadas. Tem espaço para tudo. E a televisão tem uma certa dificuldade de se encontrar nesse ambiente, porque o espaço dela é limitado, diferente da internet, que cabe tudo. A televisão tem um espaço limitado, a programação tem que ter tantos minutos e tal. Então, é difícil você conseguir colocar conteúdos para todos nessa segmentação que a gente está falando aqui, que é muito peculiar da internet, que ela é infinita em seu espaço, né, em relação às outras mídias já tradicionais. Então, eu acho que a grande dificuldade é conseguir segmentar e, ainda assim, conseguir agregar. Esse eu acho que é o grande pulo do gato, se a gente pudesse dizer, porque você tem que segmentar daquilo que a maioria das pessoas quer no seu particular, mas ainda assim conseguir tentar atingir a maioria. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, mas para isso você tem que mudar a sua forma de pensar. Isso que a Vânia estava falando da publicidade de interrupção. É o pensamento que já foi falado aqui do analógico. Então, eu não posso pegar um modelo de publicidade analógico e querer colocar no mundo digital conectado. Dá trabalho pensar diferente? Dá. Dá trabalho pensar em novos modelos? Dá. Custa dinheiro? Custa. Mas se eu ficar parada, eu vou correr o risco de estar tentando vender máquina fotográfica com filme numa época que ninguém mais usa filme. Então, tem que começar a pensar nas tendências, tem que mudar. E com essa sua ideia, Carla, uma pergunta. Dá trabalho pensar diferente para quem pensa de um jeito e quer se adaptar. Mas e o jovem, que já está nascendo nessa maneira de se comunicar? Será que ele já vai chegar sabendo fazer também? Porque você tem um novo público e, em breve, esse público jovem vai se tornar o produtor desse conteúdo. Então, será que eles não vão ter essa dificuldade de tentar achar o novo, já que eles já são o novo, praticamente? É porque, para eles, isso já é a naturalidade deles. Eles vão ter outros desafios. Esse desafio que a gente está discutindo aqui, para eles já não vai existir, porque eles já estão imersos ali, eles já sabem como lidar. Isso a gente está tentando entender as novidades, entender novos modelos de negócio, ver como conseguir continuar ganhando muito dinheiro, fazer a máquina girar com essa novidade. Eles não, eles já vão saber lidar com isso e vão ter outras novidades, outros desafios, porque isso já vem de lá de trás. O que hoje para nós é muito natural, lá atrás foi desafio. Então, acredito que é o ciclo da própria vida social. Então, para eles isso vai ser muito fácil. Provavelmente. Quando a gente era pequeno, nós éramos gênios porque conseguíamos gravar no videocassete, né? A família olhava e falava, nossa, que criança inteligente, consegue colocar o videocassete para gravar. Hoje a gente olha as crianças e fala, nossa, como eles são gênios, eles vão com o dedinho passando. Ninguém é gênio. É que a gente já está adaptado àquela tecnologia e vai mudando a tecnologia, e quem ficou ali um pouquinho para trás acha muito difícil. E o outro vai ter outras dificuldades. Então, é entender o momento em que você está, quais as tecnologias que você tem, os seus desafios, e buscar ferramentas para superar esse desafio. E não ficar reclamando se isso é bom, isso é ruim, isso dá certo, isso não dá certo. Esse tipo de discussão não tem mais espaço. Pois é, ficar brigando com o novo já não é, né? O novo já está aí, já chegou. Exatamente. Ocupando bastante espaço. Exatamente. Né? Ontem, em sala de aula, inclusive, estava comentando com os alunos, não dá para a gente discutir se é bom ou se é ruim. Eu não tenho como mensurar se eu tenho como não viver respirando o ar poluído que eu respiro. Eu respiro esse ar. O que eu posso fazer para minimizar o impacto, para me adaptar, para não sofrer? Porque não tem como eu parar de respirar.
Não dá para eu falar, não vou respirar este ar poluído, parei e vou viver sem respirar. Não dá. Então, a gente tem que viver, os modelos de negócios, as produções, têm que viver com essa realidade. Agora, tem que saber viver da melhor maneira possível. E, então, uma coisa que é interessante é ver que esse tipo de demanda, especialmente na questão da sustentação da TV, que é muito do mercado publicitário, né, e é fundamental essa reestruturação desse nicho de atuação dentro da TV, é a questão da publicidade contextual. Né? E ela dá muito trabalho, essa é a questão, entende? Porque uma coisa é você chegar num estúdio de TV, gravar, fazer um script, você grava o comercial e daí você tem uma grade e você fala, eu quero aqui 5 inserções aqui, coloca no jornal e vai, é a mesma. Outra coisa é você chegar e falar, olha, qual é o roteiro desse seu episódio? Esse seu episódio a gente vai para o Piauí. Eu sou uma agência de viagem, então eu vou fazer um comercial voltado para esse seu episódio, que daí eu vou falar, olha, você que viu as paisagens deslumbrantes do Piauí, tem um desconto aqui para você, se até o fim da novela você entrar no site e tal, e colocar papapá, entende? Então, é difícil, dá mais trabalho, mas sem dúvida dá um retorno maior. As TVs internacionais, né, a Warner, aquela E! Entertainment, né, você já vê muito disso, tipo, coisas, por exemplo, de famosos, né? Daí no intervalo tem assim, estamos aqui no principal destino dos famosos, oferecido pela marca tal, e pá, entende? Montblanc e tudo mais. Então, assim, isso é difícil. E às vezes entra ao vivo no intervalo, olha que coisa maluca. Então, aí sim você vê um trabalho sendo feito para audiência, direcionado, inteligente, mas é extremamente trabalhoso. Aí a pergunta é, nossos profissionais de agência, de marketing, estão preparados para essa demanda? E os contratantes, né? A TV está preparada para isso? A continuidade dos programas que se faz, por exemplo, olha, se você quer continuar a discussão, então vá agora na internet e continue, que o nosso participante vai falar com você. Isso é bacana, você vai gerando, mas dá trabalho, exige planejamento e tudo mais, né? Isso dá, inclusive, um novo painel, né, para o TV Morfoses, falar sobre... Porque para que se produza é preciso que se pague o que está sendo produzido, né? Cross-mídia e transmídia dá muito trabalho. Dá muito trabalho de se produzir. Tem que ter dinheiro para E pode ser um caminho visível para esse consumo televisivo, né? Então, como o Fabiano falou, é tentar naquela grade de programação, entendendo esse consumidor da programação, linkar o conteúdo publicitário para esse público. Então, a gente só consegue fazer isso, mais uma vez, se a gente conhecer o público através de pesquisas, interagindo, dialogando, dando voz a esse consumidor e também sabendo ouvi-lo e aproveitando a fala dele, que eu acho que é o principal. Porque a gente pode ter inúmeras tecnologias, se a gente não souber utilizá-la, não vai adiantar em nada. Então, a gente precisa efetivamente aplicar o que a gente conhece desse consumidor, através das nossas possibilidades tecnológicas. Então, não adianta a gente ter tecnologia e não produzir um conteúdo adequado, ou seja, não ouvir esse consumidor. E um outro modelo também super interessante que é utilizado nas rádios, né? Que também, por exemplo, se você ouvir tantas vezes essa música, fale quantas vezes você ouviu e pode ganhar o prêmio. Você tem hoje, eu vi uma vez, assim, a pessoa veja as vezes que o produto tal aparece nesse episódio, vá no site, coloca, você pode participar. Então, você fica fazendo com que a pessoa preste atenção na sua marca. Tudo, né? Então, olha que coisa, né? Então, assim, futuramente a gente vai ver, você vai ver aquele vestido da mulher, você vai ter um botãozinho na sua TV, vai abrir interatividade, você vai ver. Você quer comprar o vestido dela? Você quer comprar o acessório que ela está vestindo? Você quer... Então, aquilo tudo vai virar um grande e-commerce, né? Porque hoje as novelas, por exemplo, a tendência de moda, a tendência de acessórios e tudo mais. Por que não você pode vender diretamente, né? Por isso, né? Então, aqui a Rede Vida faz isso, né? Se não me engano, a Rede Vida vende produtos ecumênicos, né? Religiosos, assim, TV, camiseta. Então, você aperta o botão de interatividade, ele abre um e-commerce, né? Com os produtos que você está vendo no seu episódio. Então, olha onde a gente vai chegar. E é realmente... bem empolgante, assim. Eu acho que é empolgante essa questão de ver o novo se desabrochando aí, né, pra gente. E a respeito dessa interação, até acrescentando aqui uma vivência até um pouco particular do meu trabalho, esses dias fiz uma reportagem falando sobre o futuro da televisão. E a ideia era conversar com vários jovens que têm 14 anos. Como você acha que vai ser a TV? Vai existir um controle remoto? Vai ter uma tela
Um menino falou, eu acho que vai ser uma placa de vidro e que eu enrolo e coloco no bolso e tudo bem. E isso, para algumas pessoas, parece uma loucura, mas já é real, isso já existe. E eles falaram justamente isso. De repente, é um comercial de um perfume, a televisão poderia soltar o cheiro do perfume, porque na minha casa eu já sinto o cheiro, eu vejo se eu quero comprar. Então, eles estão num ritmo tão acelerado que é quase uma loucura imaginar como será que vai ser essa produção de conteúdo daqui a alguns anos, né? Porque você tem o imediatismo, você tem a ansiedade, você tem o consumo para ontem, essa coisa do macarrão instantâneo em 3 minutos, né? Parece algo tão velho, mas não, é cada vez mais atual, né? Você quer em 3 minutos realmente ter algo para si. E, por falar em minutos, eu não pensei nisso antes para fazer essa jogadinha, mas realmente tem que pensar, a gente tem ainda 8 minutos e alguns segundos, começar a partir para o fim aqui da nossa conversa. Como a gente está dentro de uma universidade, né? Várias faculdades, e falando muito nesse ambiente acadêmico, como na sala de aula, passa porque os jovens já nasceram com a tecnologia, os professores é que estão se adaptando com essas tecnologias. Então, como ensinar para eles aquilo que eles já vivem? É bem difícil. Existe a necessidade de você ir até o universo dele para depois trazê-lo para o seu. Então, você vai ao universo tecnológico dele, eu uso muito isso em sala, quer usar o celular, usa, quer usar o computador, usa em favor da discussão em sala de aula, não preciso mais decorar todos os nomes de livros. Gente, qual que é mesmo? Dá uma gugada, me ajuda aqui, acha um exemplo. Então, eu faço eles interagirem, para depois eles virem para o meu mundo e começarem a pensar. Porque também eles não podem só ficar no buscador. Né? Então, beleza, descobrimos tudo, eles trouxeram exemplos da série, vamos trazer exemplo de série para poder discutir tecnologia, mas também vamos pegar X autores, e agora é hora de pensar, porque vocês estão na universidade para pensar, para desenvolver raciocínio, para ser um ser mais crítico, para tentar mudar a realidade de alguma forma, nem que seja a realidade do seu universo. Então, é muito complicado, porque, de novo, é aquele conflito de gerações. Não pode usar celular na sala de aula, sim, pode, não, isso tira atenção. Tira atenção de quem? Né? Às vezes, eu tenho alunos que estão ali, que eu tenho a sensação que eles estão em outro planeta, e, de repente, ele faz o comentário mais pertinente da turma. Fala, e não é que ele estava prestando atenção? E não é que ele estava fazendo todas as sinapses, mas eu tenho certeza que ele também estava ouvindo música naquele momento. Então, eu também não posso tirar da minha capacidade e das minhas referências de educação lá de trás a capacidade dele. Eu tenho que entender o universo dele, eu tenho que ir para o universo dele, mas puxar um pouquinho para o meu, de quem já estudou um pouquinho, já refletiu um pouco, já tem outra vivência. Acho que diminuir os abismos. A gente está falando aqui de abismos entre produtores e consumidores, entre publicitários e consumidores. Na sala de aula, a mesma coisa. A gente tem que diminuir cada vez mais o abismo e entender que eu não sou o professor e aqui está o aluno. Se a gente quer consumo de audiovisual, de produtos e produções colaborativas, acredito eu que o ensino tem que ficar cada vez mais colaborativo. E aí, professora Vânia? Eu acredito fielmente nas palavras ali da Carla, ensino colaborativo. Eu acho que, principalmente para a gente da comunicação, que dá aula no curso de jornalismo, rádio e TV, é a gente tentar, ao máximo, se aproximar desse aluno, não simplesmente usando as mesmas plataformas ou os mesmos suportes tecnológicos que eles usam, mas tentando trazê-los para esse universo de novidades. Que esse é o papel do professor, que esse é o papel da academia, é que as coisas saiam daqui para o mercado, que é uma coisa muito difícil, que a gente mais observa é o mercado saindo na frente e a gente tentando lá buscar e se informar. Então, o que a gente tem que pensar é que aqui é o centro das discussões e o começo das inovações. Então, a gente tem que fazer com que esse aluno não só fique com a gente nessas plataformas já existentes, mas buscando novas alternativas para uso e conteúdo dessas plataformas. Então, acho que aqui é o espaço da gente tentar sair um pouquinho do nosso quadrado, sair da bolha. É fazer com que o que se pensa, o que se discute aqui, possa virar conteúdos e novas plataformas, os novos suportes, para esse processo comunicacional. Porque a gente está discutindo aqui TV. E o que a gente, meio acadêmico, está fazendo para fugir desse formato tradicional, dentro da sala de aula? Se a gente observa, às vezes, muitos professores que utilizam ainda
a mesma produção para ensinar. Então, década de 80, a gente usa ainda algumas ferramentas da década de 80. Então, como a gente tem que fazer isso? Como a gente tem que discutir para fazer com que esses alunos, junto com a gente, mais uma vez, num processo colaborativo, pense em conteúdos e em formatos que possam ser consumidos, não necessariamente só por eles, mas para esse consumidor que está nascendo. Né? Porque a gente tinha todas as gerações, X, Y, Z, milênios, e agora a gente já tem a Z e outras. Assim, quem está nascendo agora, enquanto a gente está falando, o que eles vão consumir de audiovisual e como? É a partir daí que a gente tem que começar a pensar, sair desse nosso quadrado, sair da bolha dentro da própria sala de aula. Eu acredito que essa questão ela passa também por uma coisa que eu tenho uma visão até um pouco provocativa nesse aspecto, porque eu acho que a gente tem, digamos, uma alegoria, né? Nós temos astronautas onde a gente coloca numa charrete, sabe? E a charrete são as universidades que nós temos, as escolas. Por quê? Porque às vezes você tem um profissional fantástico lá dentro, super formado, capacitado, mas cadeiras militarizadas, uma atrás da outra, não permite olho no olho, a pessoa fica de costas. Você não tem uma interação tecnológica, você tem giz. Você não instiga um aluno a buscar mais, você não tem nenhuma coisa surpreendente. Então, você tem, às vezes, a sua lição bem feita, como, não, eu tenho uma estrutura para aquilo, mas você não tem inovação, você não tem surpreendente. O nosso mundo hoje é um mundo do surpreendente. Então, assim, eu tenho muita convicção de que a gente vai precisar reformular completamente as nossas escolas, passando pela coisa mais básica, que é a forma que a gente coloca os alunos para ouvir as aulas. A partir do momento que você coloca um atrás do outro, você acabou com a individualidade. Você está falando, não, aí, vocês são número, né? Agora, eu visualizo escolas circulares com áreas de interação, áreas de 3D, áreas de cocriação, áreas de projetos integrados. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente está com astronautas em charretes. Então, a gente está exigindo do astronauta ali um monte de coisa que ele coloca os plugins e não acontece nada. Então, essa visão é óbvio, né, que é provocativa, é uma alegoria, mas, em essência, eu acho que a gente tem que tentar, como professores, assim, né, estimular a direção, a coordenação das instituições a tentar o novo. Pô, vamos lançar uma sala modelo, fazer uma aula por semana, assim, e ver, sabe? Vamos abrir uma interação? Então, eu acho que esse caminho seria bacana nesse aspecto. E, além de transformar esse ambiente, sem nunca esquecer que, enquanto o professor está falando, às vezes o aluno está com aquele grande e poderoso conteúdo na frente dele, que é o celular, né? Então, é um desafio grande como lidar com alunos distraídos enquanto o professor fala, mas isso pode ser assunto para um outro painel, né? Porque esse aqui já chegou ao fim, eu tenho aqui 1 minuto para começar o encerramento. Deixa eu relembrar que a gente está ao vivo pela TV Univap, pelo canal 8 da NET e o canal 10 da Vivo Univap, aqui no Brasil, São José dos Campos, estado de São Paulo. A gente também está ao vivo pela Universidade de Guadalajara, no México, pelo canal Zoom da Colômbia e parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha. Agradeço a gentileza de vocês terem estado aqui. Foi muito interessante, com certeza, para quem está aqui assistindo no auditório ou nesses outros países ou pela televisão, esse amontoado de ideias. A gente começa, discute e, no fim, acaba com várias outras perguntas, né? Não tem fim esse ciclo de perguntas e respostas. E obrigada a você também que acompanha a gente pela televisão, também para quem está presente aqui pelo auditório da Univap. E continue acompanhando a nossa programação. Esse é o 20º Fórum Internacional de Televisão, o TV Morfoses, e daqui a pouquinho já começa um outro painel para você. Obrigada, até já.